Nós temos aqui uma moção de repúdio de autoria do vereador Raimundo Nonato Gonçalves Diogo, querendo que seja enviada à Câmara Federal e ao Senado Federal moção de repúdio à PEC 3 de 2021 e das prerrogativas da PEC da blindagem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, vereador Cássio, vou retomar aqui a minha indignação com a aprovação da PEC das prerrogativas, PEC da blindagem, PEC da bandidagem, como estão chamando por aí, a PEC 03/21. Eu estava olhando, senhor presidente, e a lei, o artigo que vigia antes da atual emenda, que a emenda, se não estou enganado, foi a emenda 34, que mudou o artigo 53, antes os deputados e senadores, eles precisavam de ter essa autorização do Congresso para que fossem investigados e poderiam até ser soltos se o Congresso assim decidisse. Precisava, ou seja, da autorização. O que é a PEC da blindagem? PEC da blindagem, PEC das prerrogativas ou PEC da bandidagem, como estão chamando, é uma proposta de emenda à Constituição que já foi votada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados. Inclusive, 15 dos deputados federais do Maranhão votaram a favor dessa PEC. Só não votaram a favor os deputados Márcio Gerri, Rubem Júnior e Duarte Júnior. Os outros, são 18, os outros 15, todos votaram a favor da PEC da blindagem. O que essa PEC diz? Como é que vai ser agora a conduta para investigar, para julgar, para processar um parlamentar, seja deputado, seja senador? Se o deputado atropelar uma criança no meio da rua de Coratá e ele for preso em flagrante, ele vai preso, se for preso na hora ali, mas a Câmara, em menos de 24 horas, pode dizer se ele pode continuar solto ou ficar preso. A Câmara, não é Poder Judiciário, a Câmara. Se for senador, o Senado. Se estuprar a mulher, se violentar uma criança, se for pego com cocaína, se for pego com as medidas, com as emendas secretas de PIX, ou seja, estão rasgando, mas eu acredito que o Supremo não está dizendo nada para não se envolver, mas isso aí é completamente, vereador César, inconstitucional. Porque, veja bem, eles estão alegando, vereador Júlio, que é para proteger o exercício do mandato. Eu não preciso de proteção contra estupro, contra pedofilia, contra tráfico de droga, contra nada para exercer meu mandato, porque isso eu não pratico. Eu preciso de garantia do que eu vou dizer aqui, da minha inviolabilidade. Fora isso, não. E aí nós estamos criando, nós não, o Congresso, cidadãos de duas categorias, vereador César. O agricultor, que se ele tomar uma cervejinha dele lá e vier na moto dele ou no carro e atropelar uma pessoa, e ele for preso em flagrante, ele vai ser condenado, e não tem como, a não ser responder pagando pelos seus erros. E um deputado que, se fizer isso, os colegas dele, imagine, 257 deputados terão que dizer para que o Supremo pode, que a Polícia Federal pode, que a Polícia Civil pode investigar, pode processar, pode condenar. De 88, vereador Cássio, a 2001, foram feitos aproximadamente 250, 260 pedidos de autorização para processar deputados e senadores. Pasmem, desses apenas um foi autorizado, que foi do ex-deputado Jabes Rabelos. A maioria morreu antes de ser autorizado, a outra parte foi cassada pelo próprio Congresso, porque o prazo esgotou e teve que cassar. Isso quer dizer que nós teremos, Cleo, 513 cidadãos de um nível, mais 81 cidadãos de nível. Esses 584 cidadãos, eles estarão acima de nós. A Lei Maria da Penha não vai servir para eles.
O Estatuto da Criança e do Adolescente não vai servir para ele. E outros mais. Então eu estou aqui, e hoje, eu disse no pequeno expediente, pela primeira vez eu estou aqui sem uma gravata vermelha. Porque eu estou de luto, vereador Cássio. É triste, vereador César. É muito triste. E eu dizia, antes de Vossa Excelência chegarem, que eu acompanhei ainda o finalzinho dos mandatos do deputado Vitor Truvão, e de tantos deputados que nós discordamos da ideologia. Mas nós nunca vimos um congresso, não vou nem dizer congresso, que o Senado ainda dá para salvar algumas coisas lá, mas uma Câmara tão ruim como nós temos aí. As pessoas não se preocupam mais em produzir para esse país. Você não vê, Firmino, um deputado levando uma proposta para discutir, é só retroagindo. O meio ambiente agora fizeram a maior bagunça com a legislação. Então eu quero aqui dizer aos meus colegas vereadores, nós temos que reagir. A minha indignação, vereador César, como eu disse antes, presidente, era de até sair da política, mas não é assim, Cléo, que tem que ser. A nossa indignação ela tem que nos encorajar para a gente ficar mais forte. E eu publiquei em todos os grupos que eu estou aqui, que são muitos. Grupo do PT, grupo Diogo, e tantos outros grupos. Só um minuto. Se o presidente conceder. Só porque, assim, você tem observado e aí diz que tem um gabinete, não sei de que aí, né, do ódio. Aí você falou duas vezes aí, uma Câmara tão ruim. Você fala que é a Câmara Federal, senão depois vamos fazer o corte, vamos dizer que é essa Câmara daqui. Viu? Só um alerta. Tá escaldada? Não, nós estamos tratando aqui da Câmara Federal. Lamentavelmente, é assim, vereador Cássio. Vossa Excelência tem razão que hoje, né, as pessoas são muito maldosas que fazem isso. Mas eu quero encerrar, presidente, dizendo isso. Nós, vereador Pablo, Vossa Excelência que está começando na política, e nós que já estamos mais uns dias na política, nós ficamos indignados, mas a nossa indignação não deve servir para nos parar, ela deve nos servir para motivar. E muitos colegas meus, vereadores no Maranhão e até em outros estados, estão propondo moção de repúdio nas respectivas câmaras municipais para que o Senado, porque eu acredito, presidente César, que o Senado não vai concordar com esta falta de respeito com os cidadãos corotaenses. O Senado brasileiro, que muita gente diz que até seria bom acabar o Senado, e hoje eu vejo que não é bom acabar o Senado. Porque o Senado é uma casa onde a representatividade ela não é proporcional, ela é paritária. E todos nós maranhenses temos, da mesma forma que os paulistanos têm, os gaúchos têm e outros têm, os nossos 3 representantes nessa hora, nós devemos estar cobrando deles que não faça isso. Já pensou? Já é muito difícil processar todo mundo tratado igualmente, e se nós tivermos uma elite, nós vamos ver aberrações. Deputado, se eu não salvo engano, Gustavo Gayer está sendo condenado porque atropelou e matou ou feriu gravemente 2 pessoas. Se fosse agora, matou, né? Se fosse agora, estaria tranquilo. Então assim, nós precisamos reagir. É um desrespeito com as pessoas, é um desrespeito com a sociedade, e é por isso que a gente tem que estar atento nesta hora aqui de reforçar esse reclame ao povo. Então, muito obrigado, senhor presidente. E eu quero já deixar aqui o pedido de dispensa das comissões, que moção geralmente vai para as comissões. Apelo para meus colegas vereadores e para a mesa para que a gente mande esse documento com a maior brevidade possível para a Câmara e para o Senado Federal, para que nós possamos nos fazer ouvir a nível de Brasil, que somos contra essa atitude irracional. Eu vou colocar em votação o pedido de a dispensa das comissões. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Vou colocar a moção em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade.